Boa noite, queridos. Mais uma vez aqui juntos nesse começo de semana, pedindo que o Senhor nos abençoe, que Ele esteja conosco, meditando na Sua palavra. E hoje eu quero te convidar para pensar comigo, para meditar comigo, no versículo do livro do profeta Jeremias, capítulo 32, versículo 40. Jeremias 32, 40. Diz assim a palavra de Deus: Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Amém? Irmãos, ao longo da história do homem, do relacionamento de Deus com o homem, nós podemos ver que Deus sempre toma a iniciativa de fazer um pacto, uma aliança com o homem. É assim que funciona o relacionamento de Deus conosco. Os pactos que Deus, então, nos propõe ou nos propôs, né, são a expressão da sua graça, são a expressão do seu favor, porque por meio desses pactos, dessas alianças, desses tratados, Deus vem então até nós e Ele estabelece conosco um relacionamento, como se Ele fosse um igual, Ele nos trata, né, com uma certa igualdade, porque Ele diz, olha, eu vou me relacionar com você através dessa aliança. E a gente precisa entender isso como uma condescendência, um favor de Deus, porque Deus é o que é, né? E nós somos o que somos, ou seja, nós não somos capazes nem comparáveis ao nosso Deus, mas Ele vem então e faz conosco uma aliança, e faz conosco um pacto, e se relaciona conosco dessa forma. O primeiro pacto que Deus fez com o homem foi o pacto das obras, e ele fez esse pacto com Adão lá no Jardim do Éden. Ele disse então para Adão, olha, eu vou dar para você aquilo que você precisa, eu vou dar a vida eterna, mas você precisa me obedecer, né? Você precisa fazer aquilo que eu te ordeno. A vida eterna, se Adão não tivesse pecado, seria para toda a descendência, mas a desobediência, Deus avisou que ela causaria então a morte. E Deus então colocou Adão debaixo desse teste, Adão desobedeceu e ele quebrou os termos do pacto, né? Ele se tornou então incapaz de ter a vida eterna por meio desse pacto, por meio dessa aliança. E por causa disso, nenhum de nós hoje é capaz de obter a vida eterna, a salvação por meio da nossa obediência ou por meio das nossas obras. Nós fomos contaminados pelo pecado de Adão e todos nós estamos então debaixo das consequências dessa desobediência. Mas o Senhor Deus sabia que nós jamais seríamos capazes de cumprir um pacto baseado na nossa capacidade de obedecer, nas nossas boas obras. E é por isso que lá na eternidade, ontem o pastor falou sobre isso, né? Na eternidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, antes da fundação do mundo, eles fizeram então um pacto. O pacto da redenção, o pacto da graça. Esse pacto não foi feito entre Deus e o homem, ele foi feito entre as pessoas da Trindade, entre o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E ele se concretizou então quando Cristo veio e morreu na cruz do Calvário, e hoje nós somos salvos pela graça de Cristo Jesus. Era o objetivo desse pacto, o pacto da redenção, era a salvação do homem, né? Era a salvação daqueles que então que crescem na obra de Cristo Jesus. E hoje então, depois da morte de Jesus, por meio do Espírito Santo, no templo próprio de Deus, ele aplica então os méritos de Cristo na nossa vida, ele nos justifica por meio do sacrifício de Cristo, ele nos salva por meio do sacrifício de Cristo. Então nós hoje vivemos no tempo da graça, debaixo da misericórdia e da graça de Deus. E esse versículo do profeta Jeremias é uma promessa sobre isso, que fala de uma aliança eterna que Deus faria conosco, uma aliança definitiva, uma aliança que não poderia ser quebrada, diferente daquela aliança que Adão quebrou. E então foi um acordo para que nós pudéssemos ter então a redenção. É uma promessa que o profeta Jeremias está fazendo aqui nesse capítulo. E tem quatro coisas importantes que nós temos que destacar sobre essa promessa, sobre esse pacto, sobre essa aliança que Deus fez com Cristo para a nossa salvação. Primeira coisa, quem são as partes dessa aliança? Deus,
né? Por meio de Jesus Cristo e o seu povo, que somos nós, né? Ainda que esse acordo nos envolva como parte, a gente precisa entender que ele faz com que Deus dê a seu filho um povo ao qual ele redimiria. Ou seja, Deus prometeu que aqueles que crescem e fossem salvos, então, seriam o povo de Cristo. Nós fomos dados como herança para Cristo pela obra que ele fez na cruz do Calvário. A Bíblia fala sobre isso, que ele olharia para o fruto do seu trabalho e ele ficaria satisfeito. Nós somos o fruto do trabalho de Cristo, nós somos o fruto do sacrifício de Cristo. É para nós que ele olha, nós somos então a sua herança. E nós fomos então a parte que ele recebeu por ter cumprido a sua parte no pacto da promessa da graça. Então, Jesus cumpre o papel de mediador. Ele é o mediador desse novo pacto, do pacto da graça. E ele realiza, então, em nosso lugar, tudo o que nós deveríamos fazer para agradar a Deus. E isso é espetacular, porque nós não precisamos nos esforçar para sermos salvos. Porque quando Deus olha para nós, ele sabe da nossa incapacidade, mas ele não nos vê. Ele vê sim aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E então, Jesus é o mediador desse pacto. É só por meio dele que nós temos a salvação. Ele é o nosso intercessor, ele é o nosso advogado. O segundo aspecto é o propósito dessa aliança, o propósito desse pacto. Jeremias diz assim: segundo a qual não deixarei de lhes fazer bem. O propósito do pacto da graça que Deus fez com Cristo Jesus para nossa salvação é que nós então sejamos então salvos, tenhamos vida eterna e sejamos também vitoriosos. O cuidado de Deus, a proteção de Deus são manifestos através da nossa salvação e através desse pacto que foi feito com Cristo Jesus. A redenção, a justificação, a santificação e a glorificação resumem então o bem que Deus faz por nós. Também Deus habita conosco e nós habitaremos com Ele para sempre, nós ganhamos a vida eterna. Então, tudo que há de bom Deus fez por nós através dessa aliança. Ele nos deu salvação, Ele nos justificou, Ele nos redimiu e um dia Ele vai nos glorificar. É também através do pacto da graça que Ele promete cuidar de nós e nunca nos desamparar. E é por isso que nós podemos ter certeza de que Ele está conosco, de que Ele está nos abençoando. Em terceiro lugar, a eficácia dessa aliança, desse pacto. O profeta Jeremias diz: porém o meu temor no seu coração. Deus então vai nos redimir, Ele nos redime e Ele congrega então o seu povo por meio da regeneração. A palavra temor aqui significa respeito, reverência e piedade. Deus então é o objeto desse temor. Ele coloca no nosso coração respeito por Ele, reverência, piedade, para que nós sejamos úteis, para que nós sejamos servos fiéis, para que nós então façamos aquilo que Ele deseja que nós façamos. E por último, qual é a finalidade dessa aliança, desse pacto da graça que Cristo fez, que Cristo então manifestou na cruz do Calvário? É para que nunca se apartem de mim. A aliança da graça, ela cria então a impossibilidade do verdadeiro crente perder a sua salvação ou apostatar da sua fé. Quem é de Deus jamais se aparta dele. Uma vez nós somos salvos para sempre, porque ninguém pode arrancar uma ovelha de Cristo das mãos do Pai. Se você é salvo, você não vive pecando, porque você tem o Espírito Santo de Deus e ele então te segura nas mãos do Pai. Ninguém pode nos roubar. A Bíblia diz que não há nada que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós estamos seguros nas mãos de Cristo, porque um dia Ele morreu por nós. Ele é o mediador da graça. Ele é que fez uma aliança eterna para nos salvar dos nossos pecados. E nós devemos louvar a Deus por isso, dizer: Senhor, muito obrigada, porque eu não tenho méritos. Eu não posso ser salvo pelas minhas obras, eu não sou capaz de obedecer pela minha vontade,
Mas um dia o Senhor fez com Cristo Jesus, com o Espírito Santo, um pacto de redenção na eternidade. E hoje eu sou salvo por meio da graça, através da minha fé, a fé que o Espírito Santo desperta no meu coração, para que eu possa então crer na obra redentora de Cristo. E essa é a nossa história de salvação, é a história pela qual nós temos vitória, vida eterna, é a história pela qual nós somos vitoriosos aqui e seremos ainda mais vitoriosos como quando partirmos daqui. Que o Senhor coloque essa mensagem no nosso coração, esse desejo de servir ao Senhor com gratidão, com alegria pelo que Ele fez por nós. Ontem eu fiquei pensando, né? O pastor Roberto partiu, o Senhor o chamou, e eu fiquei pensando quanto deve ter sido maravilhoso para ele chegar ali no céu e dizer: Senhor, olha, eu trabalhei. Eu sei que a gente sempre pode fazer mais, mas eu trabalhei. E ele deve ter, então, apresentado diante do Senhor muitos frutos do seu trabalho aqui, daquilo que ele fez, pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho através da obra daquele servo do Senhor. Ele entendeu o que era a salvação pela graça, ele entendeu qual era a sua parte, a sua responsabilidade no reino de Deus. Que nós também possamos viver dessa forma, entendendo que nós não temos méritos, mas que foi nos feito um favor imenso quando Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário e pagou a nossa dívida. Seja grato ao Senhor, seja grato, demonstre com a sua vida, demonstre com o seu serviço, com a sua fidelidade. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos orar nesse instante, vamos pedir que o Senhor nos abençoe, que Ele mude a nossa concepção, a nossa visão de vida, que Ele nos ajude a estar cada dia mais desejosos de fazer a obra dEle, de estar no reino dEle. E vamos também orar pelos enfermos, pelos nossos pedidos de todos os dias, pelas nossas famílias, pela igreja. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor um dia prometeu, o Senhor cumpriu, o Senhor fez conosco, ó Deus, uma aliança eterna. Nós sabemos que nós não temos méritos, nós não podemos alcançar nada que vem do Senhor. Mas nós te louvamos porque Cristo Jesus voluntariamente tomou o nosso lugar nessa aliança e agora ela é inquebrável. Ó Deus, Ele se tornou o mediador do pacto da graça, Ele se tornou, ó Deus, o defensor de cada um de nós. É Ele que o Senhor vê quando olha para nós, para as nossas fraquezas, para as nossas dificuldades. É o sacrifício dele que o Senhor leva em conta quando, ó Deus, nós pecamos e nós caímos. E nós te louvamos por isso, ó Deus, nós te exaltamos por isso. Nos ensina a viver uma vida diferente. Senhor, nós precisamos entender a importância da santificação na nossa vida. E nós precisamos entender, ó Deus, o quanto deve ser prazeroso para nós servir ao Senhor. Ó Deus, nos ensina a trabalhar com alegria. Senhor, nos ensina a trabalhar com gratidão. Tira de nós, ó Deus, o envolvimento que nós temos com as coisas do mundo e nos ensina a estar, ó Deus, realizados, felizes na Tua presença, na Tua obra, no Teu trabalho. Senhor Jesus, muda a nossa visão espiritual. Ó Deus, abre os nossos olhos para que possamos enxergar qual é o Seu propósito verdadeiro para as nossas vidas. Senhor, nos abençoa, ó Deus. Toca em nós a cada dia. Ó Deus, muda o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos limpa das nossas iniquidades. Senhor, nesse instante, ó Deus, eu quero te pedir que o Senhor esteja abençoando cada um que chegou diante do Senhor e colocou o seu coração e disse: Senhor, nesta noite eu preciso dessa bênção, eu preciso desse milagre. Ó Deus, que dias difíceis nós temos vivido. Ó Deus, aqueles que estão enfermos, que o Senhor esteja na tua mão de poder. Ó Deus, abençoa o irmão Feliciano e sua família. Abençoa a Regina, que luta contra aquela enfermidade. Abençoa a Ivânia, que luta contra o Covid. A Maria, que luta contra o Covid. E tantas outras pessoas. Senhor, continua fazendo uma obra de cura no meio do teu povo, no meio do nosso mundo. Muito obrigado, ó Deus, pelas bênçãos concedidas. O irmão da irmã Conceição, que está melhor, nós te louvamos.
temos o Fausto. Ó Deus, quantas coisas, ó Deus, o Senhor tem abençoado, o Senhor tem feito, e nós te louvamos por isso. Te pedimos também por aqueles que estão tristes, enlutados, decepcionados, frustrados, angustiados. Ó Deus, que tem lutado contra as circunstâncias externas e contra os sentimentos do coração e que tem, ó Deus, às vezes sentido desanimados. Que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas, que o Senhor restaure a alegria da tua salvação, que o Senhor traga consolo e traga paz. Senhor, também quero te pedir nesse instante, ó Deus, pelas famílias, pelos problemas que temos enfrentado nos nossos lares, nos nossos relacionamentos. Ó Deus, abençoa cada um, abençoa as famílias da igreja, as crianças, abençoa os adolescentes. Ó Deus, abençoa em especial nessa noite a família da irmã Wélcia, também a irmã Marli, que o Senhor esteja com a vida dela, abençoando, ó Deus. Também te peço, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a irmã Áurea, que está enferma, que o Senhor ajude ela nas suas dificuldades, ó Deus, abençoa cada idoso, cada irmão que nessa noite precisa do Senhor. Ó Deus, ser aquele que supre as nossas necessidades, que cuida de nós. Senhor Jesus, eu também quero te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, a igreja, cada irmão, ó Deus, que o Senhor esteja nos despertando, nos incomodando a respeito da tua obra, do teu querer e da tua vontade. Muito obrigada por esta noite, por essa semana. Continua conosco e que tudo aquilo que nós fizermos, ó Deus, possa vir de encontro à tua vontade para as nossas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, te exaltamos, nos fortalece, nos ajuda. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amanhã estaremos novamente aqui para orar, para meditar na palavra do Senhor. Participe desse momento, tire esse tempo para que Deus fale com você, para que você possa ouvir a voz do Senhor. Nós louvamos pela sua participação e pelo que Deus tem feito por nós, no nome de Jesus. Amém. Olho no espelho e só vejo meus defeitos. Vejo quão distante estou do ideal, quão dessemelhante sou do Pai. Levo minhas cargas, levo minhas dores. Minhas cicatrizes mostram bem o quanto me feri, me machuquei. Mas Deus, com seu amor me ergueu, com amor me acolheu e de beijos me cobriu. Porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, é a bondade que dele vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou. Eu saio para a vida, pras batalhas dos meus dias, e o desafio é ser como Ele foi, só depender de Deus e ver o amor. Peço todo dia que Ele seja o guia. Ponha seu Espírito em mim, me torne habilitado pra servir. E Deus, com seu amor me ouviu, sua graça me envolveu e de beijos me cobriu. Porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, é a bondade que dele vem.
o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou. E é nele que eu sigo em frente, e pensando nele eu escolho a vida. O caminho largo já não me seduz, vou andando no caminho estreito, esse é meu jeito, e ele vai comigo.